Salve, internautas! A gente está aqui para mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Hoje a gente vai falar com quem? A gente vai falar com a professora Daniela Lopes. Tudo bom, Dani? Tudo bem, professor Sidney, professora Thaís, tudo ótimo. Prazer estar aqui na minha casa também, um pouquinho da minha casa. Obrigado por ter vindo aqui. Hoje quem está aqui comigo é a Thaís Nishikata. Tudo bom, Thaís? Tudo bem, Sidney? Legal. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada. Fala, pessoal. Bora lá. Bora lá. Então, esse podcast está sendo gravado. Logo, logo a gente vai ter os podcasts ao vivo, mas por enquanto não. Então, você pode nos ajudar como? Primeira coisa que a gente pede, se inscrever no canal, né? Você se inscreve lá no canal, aí ativa o sininho. Depois que você ativar o sininho, é muito importante você clicar nele novamente e ativar todas as notificações. Além disso, compartilhar os nossos vídeos, isso ajuda muito. E aquele peteleco no positivo. Isso é muito importante. O like pra gente, ele dá uma relevância muito grande. Quando você dá o like, você está falando, esse canal é bom. Aí o que o YouTube faz? O YouTube fala, se é bom, eu vou indicar para outros. E ajuda muito o canal. Então, um peteleco não custa nada, aquele peteleco no positivo pra gente. E estimula a gente a trazer mais pessoas, Sim, né? Mais convidados, Sim, gente que sempre claro. agrega aí. E a gente sempre traz convidados que tenham um conteúdo muito importante, que tenha uma história de vida também muito interessante e também que tenha muita curiosidade para contar para a gente. E a gente, tendo essa ajuda no canal, vai trazer mais convidados para cá. E eu quero falar da nossa editora Vilese, que é a nossa patrocinadora aqui. A editora Vilese, ela tem diversos livros. A gente tem livros de ficção, livros de autoajuda. Tem livro, eu vou mostrar para vocês o livro do Ibra, né, que é o nosso xodó, que foi editado pela editora Vilese. E você já tem os 7 Mundos, Dani? Não tenho. Tem o Sombra da Alma? Não tenho ainda nenhum Qual desses. dos dois você gostaria? Que a editora vai te dar um. Acho que é Sombras do Sombra Mundo. da Alma? Sombra da Alma, Então você vai ganhar muito o obrigada. Sombra da Alma. Muito né? obrigada, professor Sidney. Então vamos começar, né? Você tem cursos aqui no Ibra com a gente, né? Mas você tem outras atividades além disso, né? Outros cursos, outras coisas. Muitas que atividades. Eu vejo muitas. Eu vejo o teu Instagram, eu vejo tudo isso. Fala pra gente um pouquinho dessas tuas atividades, o que você tem feito. Eu sou com muito orgulho aluna do Ibra, passei por aqui para aprender um pouquinho de acupuntura, né? Então foi um curso que me agregou bastante. E eu tenho amigos dessa turma até hoje, são pessoas incríveis que até hoje a gente troca muita experiência, né? E de lá eu não saí mais do Ibra, né? Com essa animação toda do pessoal aqui, esse estímulo. Foi uma turma que trouxe para a gente aí essa parceria e estimulou, acho que os alunos até a quererem trazer um pouquinho dessa experiência que eu tenho, né, dessa bagagem da medicina integrativa. Então, de lá para cá, a gente vem fazendo construindo um trabalho muito legal de integrativa aqui com vocês. Mas essa bagagem começou há uns anos atrás, né? A gente veio construindo isso, como não tinha essa vertente, ainda com o nome de integrativa. Todos nós aqui somos da área integrativa, mas a gente começou com a área mais alternativa, com a área holística, e que hoje tem também o seu lugar. Uhum. Mas a gente foi construindo, né, e tendo hoje aí como respaldo a própria associação. Né? Então, esse trajeto veio sendo cursado até que a gente consolidou. Né? E qual que é a associação? É a Associação Brasileira de Medicina Veterinária Integrativa. Ah, que legal. Você sabe de onde veio o nome integrativa? Porque antes usava outro nome, não usava? Na verdade, nos anos 80, os médicos, né, nos Estados Unidos, eles já tinham uma associação previamente formada que era a Medicina Complementar. Que não deixou de existir, né? Ela juntou uma turma que era do alternativo, do holístico,
holístico e aí fundou essa associação, né? Associação Médica de Medicina Complementar, que até hoje tem ainda bastante atividade. E depois juntou com a Turma da Europa, que a Turma da Europa, eu creio que seja que trouxe mais fortemente esse nome integrativo, né? Dos congressos que a gente conseguiu ir, acho que consolidou mais. E a gente acabou abraçando e acabou ficando o símbolo do Viscon, né? A folhinha de hélice verde que vocês veem no símbolo da gente da integrativa. Do Viscon Album, né? Do Viscon Album. Sim. E conta pra gente, assim, porque eu sei, a Thay sabe, mas o pessoal que está assistindo a gente, muitos não sabem. O que abrange a integrativa? O que a gente vê numa integrativa, por exemplo? Acupuntura entra, Viscon, ozônio, o que... Entra tudo, Sidney. Na verdade, é uma forma de abordagem mais complementar, no sentido assim, do todo, da gente olhar o paciente corpo, mente, espírito, energia. Então, esse é um olhar um pouco mais amoroso, é um pouco mais direcionado, né, para o bem-estar. E aí, as áreas de integração entram todas essas que você falou, justamente. Homeopatia, acupuntura, laser, a fisioterapia, que acho que é uma das áreas mais antigas aí, nossa, da área de integração. Os primórdios. Os primórdios, que não era considerado integrativo, mas eu tenho certeza que é que integrou mais. A integrativa acabou absorvendo a reabilitação também, né? Então, acabou virando um todo, né? E aí entra a fisioterapia e a acupuntura na reabilitação. Ah, sim. Sim. E o termo reabilitação é bem importante a gente falar disso, porque as pessoas acreditam que reabilitar é só um pós-acidente, um pós-cirúrgico. Exato. E não é. Né? Hoje a reabilitação envolve até o emocional, o psicoemocional. Sim. E do tutor e do sistema familiar. Reabilitar em todos os sentidos. Todos né? os sentidos. A integrativa vai mais além do possibilidades terapêuticas. É realmente essa visão diferente que a gente tem sobre o paciente, né? Porque você tem... O pessoal primeiro enxerga o animal e depois enxerga um pedaço do animal. Ele precisa de oftalmologista. Lógico que as especialidades são muito importantes, mas claro que um oftalmologista ele tem que lembrar que o corpo está pendurado, pendurado naquele olho, né? E aí, se o corpo tem um problema, o olho vai ter uma reação àquele problema. E depois você tem que, eu imagino assim, você me corrige se eu estiver errado, depois você tem que imaginar o ambiente todo onde aquele animal está. Ou seja, tem um ambiente pendurado no animal. E assim vai. E tem as famílias, as pessoas que estão no ambiente que estão penduradas também no animal. Então, e tudo isso, né, de algum jeito afeta, né, o animal, né? Tá certíssimo, professor, é isso mesmo, afeta muito. E muitas vezes o animal se torna o representante principal que chega até o veterinário com algum sintoma, alguma queixa de uma enfermidade, mas que na verdade está representando o que não está bem no sistema familiar. Reflete toda uma estrutura familiar por Totalmente. trás, né? Esse espelhamento, né, desse sistema multiespécies é algo que hoje a gente precisa olhar realmente com bastante atenção, não visualizando apenas a queixa, né? O olho não tem como ficar em casa se eu vou levar o meu paciente para uma consulta de dermatologia. Né? A gente sempre brinca, a minha dentista é integrativa também, e ela sempre fala, será que quando a gente vai no médico a gente tem que esquecer a boca em casa e leva só o resto do corpo? Ou ao contrário, quando você vai ao dentista, você não traz a sua mente, as suas dores, os seus traumas que estão registrados. Você deixa de ter uma família, você deixa de ter um grupo social, né? Vai só você como indivíduo. São coisas simples, né? Porque se você pensar assim, às vezes a pessoa, eu tô falando de gente, né? Você falou da dentista, ela tem dor de cabeça, porque um dente está fora do lugar e aí essa pessoa passa a noite rangendo o dente e aí vai ter a dor de cabeça. Aí fica tratando enxaqueca. Esquece que um dente pode estar causando isso. Quer dizer, é um total, fora a energia, né? Fora a energia pensando também. Só no físico, né? Imagina expandindo isso, né? Eu estou falando da parte física e eu quero entrar nessa parte energética também, né? Mas olhando a parte física já é super importante, né? Uma coisa que eu falo nas aulas de fisioterapia, que se chega um animal com cervicalgia, você tem que primeiro olhar as patas de trás dele. Aí os alunos falam, como assim, professor? Eu falo, se ele tiver um problema na patela, ele vai jogar o peso para frente. Ele jogando o peso para frente, ele vai claudicar com as patas da frente, porque ele está colocando sobrepeso ali. E claudicando, ele vai movimentar de forma errática a cervical e vai dar uma discopatia ali, né? Então, quer dizer, é um conjunto. Isso eu estou falando só do físico,
né? Sim, E é um conjunto, né? Então, assim, eu estou falando isso, Daniela, porque eu tenho muito medo que a medicina veterinária vá para o lado que a medicina humana foi. Que eu sempre dou um exemplo, que o meu pai ele teve um edema de mácula e a gente foi num médico que só tratava mácula. Se você falasse retina, ele falava não sei o que é. Exato. Se você falasse, mas ele tem catarata também, mas aí é outro médico, não é comigo. E no final, meu pai ele tinha um tumor de próstata que estava dando edema de mácula. Nossa. Quer dizer, uma coisa completamente... Eu até briguei com o médico, discuti, meu pai brigou comigo, aquelas coisas de família, né? Porque eu discuti com o médico. E é uma coisa assim que você tem que enxergar o corpo todo. E eu tenho medo que a gente chegue nisso, que tenha um veterinário especializado em mácula. Aí a gente chegou, eu acho que bateu no fundo do poço. Tem que voltar, que eu aprendi isso na acupuntura, né? Que a gente tem que enxergar. E a acupuntura é energia pura, né? Sim, trabalha. Eu vou te dar uma opinião pessoal sobre isso. Eu tive a alegria de trabalhar em vários centros diferentes, né? Eu vivi 7 anos em Campinas e eu tive a alegria de trabalhar como oftalmologista veterinária. Olha, aí você não sabia. Ela é muito integrativa, né? A doutora Maura Bittencourt é uma pessoa, assim, de uma sensibilidade, uma visão tão, assim, integrativa e tão complementar. E ela me dizia um dia assim, Dani, as pessoas imaginam que trazem para mim só examinar o olhinho do animalzinho, mas ela faz uma consulta extremamente minuciosa, detalhista e não por acaso, né? Porque ela é doutora, ela dá aula na Universidade lá de Campinas. Ela falou, Dani, o folheto embrionário dos olhos tem comunicação com vários órgãos linfáticos. Então, muitas vezes, ela percebeu uma alteração que, lógico, gerou todo um processo de enfermidade no olho, mas ela falava assim, precisa investigar a fundo, precisa ver o sistema linfático. E tinha muitos tumores de baço que estavam relacionados com alterações que ela via ali. Olha, que interessante. E ela mandava me procurar antes de eu trabalhar na clínica dela. E, de fato, o ultrassom já tinha parâmetros bem diversificados. Muitas vezes era um linfoma subclínico que não estava ainda diagnosticado. Puxa. Então, para você ver que realmente, eu acho assim que a veterinária até pode ir, uma parcela dos veterinários que não estão despertos podem ir para esse lado. Mas quem já fez pelo menos um curso de integrativa, seja qual for, a gente já saiu da casinha. Já entendeu, né? Já atravessou o arco-íris. E mesmo que eles tenham ido até essa especialidade da especialidade da especialidade, em algum momento acordar e usar o conhecimento dessa especialidade para retornar para o todo, né? E aí sim, aí a gente tem o profissional ali completo, né? Como a doutora oftalmologista. Eu cheguei a fazer isso. Eu era ortopedista, fazia cirurgia ortopédica e para mim tudo que estava na frente do osso atrapalhava, né? Então você tinha que tirar tudo da frente. E tirava de qualquer jeito. Até que eu comecei a estudar fisioterapia. Eu falava, você não pode mexer num músculo desse jeito. Você não pode, porque tem o pós-operatório. Vem a encrenca depois, Vem a encrenca depois. E quando eu era ortopedista, só ortopedista, eu não entendia por que tinha encrenca. E assim, é tudo... Mas, assim, eu queria, assim, que você falasse pra gente, que é uma coisa que eu gostaria, inclusive, de aprender melhor, né? A energia do ambiente, como que afeta o ser vivo. Todos os animais, inclusive a gente, que é animal, né? Porque a gente está hoje sob radiação de tudo que é lado. É muita tecnologia, né? Então, muita tecnologia, a gente tem ondas, micro-ondas, tem tudo que... Como que isso afeta o ser vivo hoje, na tua opinião? O que pode ocorrer, né? Afeta severamente, até porque a gente muitas vezes não percebe, né? Muitas vezes nós e os animais não exibimos sintomas. E é invisível, É invisível, então, né? Uma coisa que você... Nossa. É o mal do século XXI invisível. Então, isso hoje tá, assim, tomou uma proporção tão grande que se chega um animal para você com um sintoma estranho, que a primeira coisa que você vai perceber primeiro, às vezes é uma dificuldade diagnóstica, não tem um parâmetro que condiz com nada do que a gente está acostumado a ver. Segundo, muitas terapias com insucesso. Então, essas terapias que você muda de terapia, ou muda de médico, ou fica mudando as bases químicas, então, isso já se torna algo muito limitante. É sinal que essas enfermidades, primeiro, não vão responder a tratamentos bioquímicos. Elas vão responder a tratamentos biofísicos. Sim. Que a primeira coisa seria retirar o indivíduo dessa zona de conflito, tirar ele dessa zona de radiação extrema, que hoje é bem difícil.
né? Então, assim, a gente trata de pacientes que o pai e a mãe trabalham em home office, ambos no computador o dia inteiro e tem 3, 4 Wi-Fis, como era o meu caso em Campinas. Então, a gente entra num processo de adoecimento e muitas vezes não se dá conta. Mesmo estudando isso, eu não percebia que eu tinha um cansaço, uma irritabilidade, rendimento muito baixo, memorização baixa. Os animais também, muito cansaço, muita fadiga. E algo que me chamou bastante atenção. Como que a gente percebe isso? Bom, eu estou acostumada a fazer exame biofísico, né? Eu trabalho com energia o tempo todo. Então, eu lanço mão de alguns instrumentos que vão amplificar essa minha percepção. Seja um pêndulo, seja um aurameter, ou seja, uma máquina de detecção, né? De radiação eletromagnética ou de essas alterações de energia. E a gente não precisa ir muito longe, não precisa ser um Harry Potter, né? A gente, dentro do eletrocardiograma, a gente já percebe que tem alterações, o eletroencéfalo, né? Então, assim, essas alterações já são perceptíveis, não precisa ter máquinas muito sofisticadas. E como que acontece isso? 2 centros de energia, a gente percebe que isso é visível. Os chakras. Nós, na medicina chinesa, vamos fazer o exame físico, né? Pela semiologia, vamos palpar áreas e a gente vai ver que tem uma diminuição dessa tensão superficial. São áreas que dizem pra gente que o fio descascou e não tá passando energia legal ali, né? Então, os chakras, eles mudam a temperatura, eles mudam o seu giro, quando a gente estiver examinando, né, com instrumento radiestésico. E outra coisa é a pineal. É ela que é o nosso Wi-Fi interno. É por ali que a confusão começa. Então, a pineal, ela é rodeada, né, primeiro, a constituição dela é uma constituição similar muito a um cristal de quartzo. Então, ela já tem essa questão energética de amplificar os sinais. Ao redor da pineal, a gente tem uma lagoa de líquor. E que essa lagoa de líquor vai descer e comunicar com todos os órgãos, todos. É o nosso rio primordial de energia ali, creio eu. E aí o que acontece? Dentro dessa lagoa, passam microtúbulos alfa e beta e que vão carregar o triptofano, que é um grande elemento, um aminoácido que é fluorescente. Então, ele conduz os elétrons. Se é fluorescente, vai conduzir energia. A onda eletromagnética começa ali. Então, a percepção nossa, né, com o ambiente, com essas radiações que estão o tempo todo ali, o que acontece? São filtradas, são interpretadas, né, seja por luz, claridade, que também tem tudo isso, né? A gente tem uma poluição visual, agressiva, auditiva. Visual. E esses sinais são interpretados pelo nosso corpo. E aí vai numa fração de segundos. É a velocidade de pensamento. E aí altera, né, toda a questão, o eixo neuroimunoendócrino. Altera tudo. A confusão está aí instalada. E muitas vezes é subclínico. Sim. E sabe o que está acontecendo? A gente começou a correlacionar, a Alessandra Silvério, minha colega, faz a parte odontológica integrativa. E aí, muitos pacientes, em menos de 6 meses, começaram a brotar de novo placas de tártaro. O que acontece? O que é o tártaro, gente? Nada mais do que uma calcificação em local errado. Então, muitas vezes, ali, o que acontece? Esse animal já está sofrendo de uma doença endócrino-metabólica por radiação eletromagnética. Eu ia falar agora, poluição eletromagnética, né? Imagina o quanto de poluição... Sabe o que acontece? Expulsa o cálcio. Expulsa o cálcio, a calcinina... É a primeira lesão que sofre a célula porque desbalança o pH, né? Há uma ruptura ali da matriz celular e o cálcio é jogado ali e ele vai parar em algum lugar. Então, não seria só na boca, pode ser no rim, pode ser na vesícula, pode ser... Todos os locais onde se faz calcificação. E nos humanos, a carótida. A carótida. Nem me fala, a minha tá calcificando. Poxa vida. Então, a confusão é olhar para isso, porque não tem como fazer um diagnóstico. Não tem uma máquina que detecta que você está com radiação. E você está. As crianças nascem hoje já no hospital, já sofrem radiação, já tem intoxicação química. Os animais não é muito diferente. Nossa, é complicado. Quanto mais artificial o mundo fica, mais a gente vai sofrendo com isso. E eu ia até te perguntar de campo magnético, porque assim, muita gente não liga uma coisa com a outra, mas, por exemplo, se você está perto de um conduíte que tem fios elétricos passando, ali tem campo magnético. Tem. Você vai ter, porque a Terra ela tem, se não me engano, meio Gauss de campo magnético. Ali perto, o campo é muito maior. Eu falo meio Gauss, mas assim, a Terra ela tem variações. Né? Não sei se você deve saber. Localidade do mundo, sim, ela varia você bastante. Tem variações do campo magnético, inclusive da gravidade, né? Na própria Terra.
E se você está próximo de um cano de água ou de um conduíte mesmo, ele tem campo magnético. Passando, né? Tem elétron passando. Tem que é assim campo que a gente faz um ímã elétrico, por exemplo. Uma bobina. Eu vou até dizer que com as aulas que eu assisti da Dani a respeito, né, de questões quânticas e tal, eu até incluí na parte, em algumas aulas de acupuntura, quando a gente fala de fatores patogênicos, até esses fatores como fatores patogênicos também, né? Então, até como uma forma de preservar, de tentar mudar o ambiente do paciente, além da parte energética interna, mas do externo também. E é bem isso mesmo. Onde tem elétron passando, tem campo eletromagnético. É por isso que tem crianças e pessoas... Eu era uma criança dessas, que eu tenho uma hipersensibilidade, já existe um CID, chama-se... É o CID-10, né? O Sidney, é o CID-10, né? Que, o Sidney também é nota 10. CID-10. Esse CID hoje, né, do Código Internacional de Doenças, já atribui essas enfermidades relacionadas à radiação eletromagnética, essa extrema... Já tem esse reconhecimento. Já tem esse reconhecimento. Tem, porque eu sei que tem a doença do Wi-Fi, né? Tem pessoas que têm dores no corpo todo. Né? Eu própria. E tem pessoas que manifestam na pele. Tem pessoas... Wi-Fi na casa. Nossa, tem pessoas que manifestam na pele. Olha, né? Uma alergia. Então, uma alergia. Às vezes a pessoa acha que é psoríase emocional e não Wi-Fi. É uma poluição. Eu cheguei a pensar que eu tinha. Né? Mas o meu problema era outro. Meu problema era a falta de exercício, essas coisas. Mas eu cheguei a pensar... Eu cheguei a pensar em fazer uma gaiola de Faraday no meu quarto. Tanto que eu não deixo, o celular não fica no quarto. Já dá para fazer, Sidney, já tem recursos. Eu cheguei a pensar, tem, eu sei que tem. Bacana. Eu cheguei a pensar em fazer. A única coisa assim, a janela continua, não tem jeito de mexer na janela. É impossível, é proibido porque é prédio, né? Mas pelo menos uma parte eu conseguiria. E celular não dorme no quarto de jeito nenhum. A janela você aponta um Orgunit de boa qualidade, aqueles piramidais, você pode apontar ele a um gráfico desimpregnador desses de radiestesia. Você pode colocar ele apontado. Eu acho que até sei muito qual que é. Forte. Eu já tive. É aquele que tem as setinhas, ele é circular e tem as setinhas, várias setinhas ao redor. Esse daí mesmo. Né? Tem esse desimpregnador e tem um outro também que acho que é o escape. Você aponta para a janela. Agora, existe uma empresa hoje que já vende papel de parede com gráfico não, com um bloqueador, né? Que, assim, você imagina você pensar, antigamente a gente tinha que baritar o quarto, né? Colocar placas de barita, né? Desse chumbo, aliás, né? Barita, a gente fala barita, mas é errado. A gente tinha que chumbar a parede. Agora, tem também empresas de mineral que vende o cascalho em pó da turmalina negra, você pode misturar na sua tinta e pode repintar a sua parede. E aí vai absorver. E vai absorvendo. E você pode dosar, inclusive, né? Ou no Oring Test ou no aurímetro, o quanto que você vai colocando por ml na lata. Para realmente fechar isso daí. Puxa, né? Interessante. Então, tem muitos recursos hoje, né? Para que a gente possa aí viver melhor. Sim. E eu, como eu dizia, quando eu era criança, eu já percebia, porque eu parecia uma nômade dentro do quarto. Eu virava o meu quarto, cada dia que a minha mãe abriu o quarto, eu tava com a cama na posição. Você sabe que eu tive uma época da minha vida de criança assim também. Ficava mudando, mas eu nunca entendi. Agora me conta. Não agora dormia. Que eu vou é justamente o que o Sidney falou. Olha, as tomadas. As tomadas, não pode ter tomada atrás da sua cama, na cabeceira. E sempre tem. Sempre tem, né? Sempre tem do lado esquerdo ou direito. Agora, você não pode ter atrás, onde fica, debaixo da sua cabeceira mesmo, do seu travesseiro. Tem que fechar, eu já pedi pra desativar. Fica na altura onde você fica com a cabeça pra dormir, né? O problema é que hoje eles colocam uma tomada do lado direito e uma do esquerdo. E pra colocar essa tomada, eles passam um conduíte de uma para outra. Fica e tá na tua cama. O conduíte tá ali, né? Aí quando ainda junta que a sua cabeceira ainda está na parede do banheiro, que corre o veio de água. Nossa. Gente, isso é insalubre para qualquer ser. Para mim, era um motivo de adoecer. Eu era uma criança perturbada para dormir, não conseguia ter concentração, foco, e tudo isso atrapalha. Então, eu ficava mudando, até buscar algum lugar. E, isso até hoje. As habitações doentias, tem até livros que falam, né? De habitações que são doentias. Faz muito sentido. Né? Então, para você mas, assim, eu falei do magneto, mas deixa eu fazer um esclarecimento, né? Por exemplo, o campo magnético que não é controlado, ele faz mal. Mas, por exemplo, trabalhar com magnetoterapia da maneira correta, aí vai fazer bem. Terapêutica. De uma forma terapêutica. Por exemplo, você pega o meu colchão, eu coloquei os ímãs na ordem certa, tudo certinho, eu durmo muito melhor agora. Muito melhor. Mas depende da pessoa. Por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço
que comprou um desses colchões, né, em vez de fazer, comprou o colchão e dormiu na primeira noite, ela não conseguia sair da cama. Ela teve que se arrastar até cair da cama. E o marido dela saiu super bem. Né? Então, é muito individual. E aí, na segunda noite, a mesma coisa, é que ela se trocou, que era o colchão. Né? Aí ela trocou o colchão, o marido ficou bravo. Ela começou a dormir bem. Não. Eu também não posso ter muito contato assim. Preciso fazer a terapia. Ela tem que durar X minutos. Aí eu fico bem. Mais do que isso, não é interessante para algumas pessoas. Para mim já é o contrário. Eu fico bem com o campo magnético mais controlado, né? Eu tenho que saber como montar, né? Não é, vou pegar a imã, vou jogar lá na minha cama, né? Então, eu fico bem, mas já essa pessoa não tem a menor condição. Você sabe que isso é genético? Já tem teste genético também que identifica essa sensibilidade. Olha, isso é genético. Então, numa né? mesma família, você vai ver esse mesmo processo aí de sensibilidade eletromagnética. Que interessante. Você é dessa sensibilidade. Eu sou. Não, e é terrível, né? Porque você não tem como falar para as pessoas, o Wi-Fi me faz mal, vamos acabar com o Wi-Fi. Exato. Como é que você vai, hoje em dia, falar, não quero essa torre de celular aqui nesse quarteirão, removam, por favor. Então, torre a gente não tem como fazer. A gente pode neutralizar a janela, como eu falei para você, Sidney. Mas assim, dentro do meu quarto, o meu Wi-Fi fica funcionando, mas eu boto um gráfico de radiestesia em cima dele. E tento colocar no modo avião celular, né? Para não desligar. Isso foi uma coisa que eu passei a fazer em casa depois de ter assistido a aulas da Dani também. Não, é importante. O celular sempre Mas no modo avião. Mas agora a torre está sempre mandando. A torre está procurando o teu celular. Mesmo que ele esteja escondido no modo avião, ela está onde você está. Onde você está? Está mandando radiação o tempo todo, né? Então, aí é complicado, né? Como que a gente se vira com isso? Fica sujeito, né? São muitas coisas. Eu estava me lembrando de algo aqui. Eu moro hoje numa cidade fria, né? Eu nasci em Campos do Jordão. E é hábito das pessoas que moram lá, quando chega no inverno, utilizarem o lençol elétrico. É um veneno para a saúde. Sim. Então, os idosos que querem dormir num local mais aquecidinho, porque realmente o calor é aliviador, a gente sabe disso, né? A temperatura é uma forma terapêutica, né? Da gente trabalhar essa questão da dor. Só que fica passando corrente. Então, você liga e ele dorme, né? Depois você desliga para não fritar o seu rim, né? Durante a noite. Só que fica passando corrente, porque tá ligado na tomada. E a minha mãe tem muitas dores musculares, por N fatores, né? Até pelo próprio pensamento acelerado, que é uma síndrome que hoje também a gente está vivenciando, né? Não descansa à noite. E aí eu falei, mas mãe, tem alguma coisa errada. Eu já falei para você não usar esse lençol elétrico. Ela falou, não, mas eu não tô usando. Eu falei, mas tá ligado na tomada. Aí vou eu com o meu aparelhinho de aurímetro, vendo que tá tendo aquele escape de energia, aquela baita radiação. Aí eu tiro da tomada, ele ainda fica emanando. Um tempo, e aí né? bota um gráfico lá, aí você vê que agora parou. E aí, realmente, ela falou assim, olha, eu tô dormindo melhor, né? Então, é um perigo isso também. Uma coisa que eu vejo, que é assim, é mais difícil das pessoas entenderem quando a gente fala de energia. Eu mesmo tinha muita dificuldade. Eu sou aquela pessoa que eu preciso ver para acreditar. Sempre fui. Vê, né? Eu sempre fui assim. Até que eu comecei a estudar luz. Até que eu comecei... Você sabe que até hoje ninguém sabe exatamente o que é a luz, né? Exatamente, nem o Einstein sabia, imagina. A gente tem uma ideia melhor hoje que o fóton é uma informação. Até foi uma brasileira, Catiúcia Casemiro, que participou do trabalho que provou que o fóton é uma informação, não é uma partícula, né? Mas assim, aí eu comecei a ver que era quântico. E eu comecei a estudar a física quântica. Aí você começa a palpar o negócio. Aí vira palpável, né? E então eu comecei a entender essa parte de energia, de tudo que afeta a gente. E aí que eu entendi a acupuntura, que eu fui entender outras coisas. E aí eu quero contar uma coisa que aconteceu, inclusive, ontem. É engraçado que eu venho para os podcasts, eu sempre venho com uma história que aconteceu ontem, né? Tá no campo. Mas tá no campo, verdade. Para sintonizar. É verdade. Porque assim, eu tenho ido na minha fisioterapeuta, ela até fez um podcast aqui, e no final ela passa o laser, ela faz o laser em mim. E a última vez ela está com um aparelho novo, e na última vez eu estava sentado, ela fazendo o laser, eu senti uma tontura assim, eu meio que perdi o chão. Aí ela, tá com sono? Eu falei, não, eu senti tontura. Ela falou, vai ver que é porque eu peguei o teu sistema vestibular. Eu falei, vamos prestar atenção. Aí ela começou a fazer o laser. Aí ontem ela pediu para eu deitar para fazer o laser. E assim, eu estava deitado na maca, de repente a maca fazia...
Nossa. Assim. Aí eu notei que era quando ela colocava no meu bexiga 11, Olha. que é da acupuntura. da acupuntura. Né? Agora, exatamente por que isso está acontecendo, eu vou estudar. Nossa. Mas, porque a primeira coisa que eu pensei, bom, o laser é vasodilatador, eu estou tendo queda na pressão. Não, Tá era liberando no muito ponto óxido bexiga. nítrico. Era no ponto bexiga 11. Então, mas estude Que também engraçado. óxido nítrico e você me conta também, porque eu não posso fazer ILIB. Você não pode? Eu sinto exatamente o que você falou. Dá Nossa, o vertigem. ILIB é Dá tão bom. vertigem. O ILIB é Vertigem. tão bom, que pena que você não Eu pode fazer. acredito, porque eu vejo meus pacientes ficarem bem, mas Sim. a Daniela não pode fazer mais do que 3 minutos. Então, a minha Olha. médica ainda falou, Dani, vai testando, então eu faço o mínimo da durabilidade do aparelho. E ainda assim, eu fico com taquicardia por pelo menos 1 hora. Ah, te dá taquicardia, não é? Nossa. Dá taquicardia e essa sensação de desmaio, que o chão tá descendo. Você acha que tem a ver isso. com a cascada do óxido nítrico? Eu creio que sim. Puxa. Olha Então, a gente que teria que interessante dosar daí. isso. Algumas pessoas devem ter Uma reação. uma reação, né? Uhum. Esse relaxamento do vaso deve ter alguma coisa a ver. E a gente tem que ver alguma coisa com a glândula adrenal também, porque tem a ver com estresse. As pessoas Bom, são mais o estresse- estressadas. o estresse, ele mora em mim. Então, nós. Acho que Se mora você, nos veterinários, né? se Mora você na colocar maioria. estresse no dicionário, vai aparecer Sidney, traço veterinário. Provavelmente. Com certeza. E o que a gente Puxa. deveria relaxar, a gente não relaxa. Então, pra Não. mim, não é É. relaxante. Pra mim, hoje, assim, o que é mais relaxante é uma banheira de água bem quente com sal grosso dentro, assim, é super relaxante. O Aí relaxa problema até é que demais. se eu vou para uma banheira assim, eu vou pegar o celular para trabalhar. Pois Enquanto eu tô é. dentro. Fica a pessoa pensando se É. tá tocando Vai dar ainda. tilt ali. A cabeça fica... Né, eu escrevo o livro, né? Bom, eu sou modal. Esse daí veio em 10 minutos na minha cabeça. É assim, Olha, o sim. livro vem e aí eu tenho que escrever de qualquer jeito. Eu acabei de escrever, acabei ontem o Corpus, né? E foi assim, veio, eu tinha que escrever, passei o mês escrevendo. A transmissão, quando vem, você tem que, E aí, captar aí os sinais. imagina se eu vou para a banheira. Não dá, eu tenho que Eu levar o preciso de um computador guincho. junto. Eu preciso de um guincho pra me tirar, porque eu relaxo tanto. Tem gente que relaxa com sauna. Sauna tem o faniquito, me dá Eu não falta gosto de de ar. sauna. Também não gosto. gosto. Eu nunca Agora, gostei. Mas a banheira é uma banheira, delícia. o problema é me tirar, que eu vou derreter lá dentro, eu vou ficar de mão enrugada, eu não sei. Que nem aquelas crianças que a mãe tira Os da mãos piscina, tá tudo Todinho enrugado. enrugado. Mas é devido à poluição eletromagnética. Gente, uma das formas da gente reciclar essa É, energia, o nosso campo limpar, neutrínico, né? Os Uhum. nossos elétrons da nossa camada externa. É justamente o sal grosso que ele transmuta. Assim como o ultravioleta, quando a gente faz nos pacientes, a gente sente. Porque o que é ultravioleta? É o mesmo comprimento de onda do sol. Porque as pessoas se sentem bem quando tomam sol. Uhum. Né? A praia traz coisas boas, né? É o sol, é você pisar na areia, você está aterrando. Então, você descarrega essa poluição. E para mim, o sal é algo assim Outra coisa que eu incrível. acredito muito, esse aterramento. Ah, sim. Pisar no chão é incrível, no solo, assim. É faz necessário. Nossa, é incrível. Faz realmente uma mudança completa. Nesse na livro energia. aqui, eles só andam descalços porque eles têm o aterramento. Por causa disso, eu não coloco a palavra aterramento, mas eu descrevo por que eles andam É descalços. cultura da sociedade. Os Não, nos egípcios, 7 né? mundos, é a cultura dessa Exemplo sociedade. dos egípcios, que eram povos que manipulavam muita energia, cristais, pirâmides, E andavam só andavam descalços. O É. dia que colocou o primeiro calçado, eles perceberam também. Lógico, não tinha borracha naquela época. Mas assim, hoje a gente sabe que o ideal é calçados de couro. Uhum. Porque aí a gente consegue Mantém né, essa manter troca. essa troca. Você não Calçado fica de isolado borracha, do solo, de né? borracha não é interessante. E hoje é praticamente tudo borracha, né? Se for de couro, tem a borrachinha embaixo. Exato. E a gente fica Exato. pensando aí, as pessoas andando com calçados de borracha e morando em apartamentos, né? Ou seja, você não tem contato com o solo mais, é Não. lá no... Não tem. E eu adoro andar descalço. Sempre gostei. No apartamento só fico descalço, eu mas também andava, mas não muito. adianta nada. Porque a fiação toda que tem, e quanto mais alto a gente mora, seja mais é. potente fica o Wi-Fi. isolamento, né? mais potente Fica o mais Wi-Fi. potente Wi-Fi. e depois quando chega lá no topo, hoje em dia todos os prédios vendem as partes que tem livres, né, que não está ocupada, para ocupar com uma antena. Sim. Então é uma troca de informação de uma antena do seu vizinho com o outro, com o satélite, enfim. Nossa, queriam colocar em cima de um prédio que eu morava. E era uma empresa, uma dessas daqui de São Paulo, e eles ofereceram para a gente não precisar mais pagar condomínio. O valor que eles ofereceram era o valor do condomínio. Amortiza Eles mesmo. sabem como fazer, né? Verdade. Como convencer. É, Aí eu falei, eu não quero isso na minha cabeça. Não quero isso de jeito nenhum na minha cabeça. Aí eu desci para a reunião, eu peguei um monte de trabalho, não é? desci para a reunião, e aí todo mundo, não, porque vamos votar, vamos colocar a antena, porque a empresa quer colocar, não sei o quê.
Aí eu peguei e fui fazendo um monte de pergunta pro cara, pergunta física. Você vai colocar? Quantos quilos tem? Quantos quilos aguenta a laje? Que não sei o que. Não, mas aí a gente coloca uns trilhos de trilho. Eu falei, mas fica mais pesado, tal. E não convencia o povo. Eu falei, isso daí vai cair na nossa cabeça, né? E não convencia. Fisicamente, a princípio. Vai cair, fisicamente. Aí eu falei, olha, aí eu levantei e falei, olha, vocês sabem com que eu trabalho, né? Com fisioterapia veterinária, né? Sei. Então, vocês sabem que essa radiação da antena, ela aumenta em 1 grau o nosso corpo. Ela aumenta, e eu mostrei o trabalho, tá aqui, ó, o estudo científico. Ela aumenta em 1 grau quem está próximo da antena. E aumenta nosso metabolismo. Vocês que sabem, não vai acontecer nada. Vocês vão ficar velhos mais rápido. Foi unânime. Na hora que eu falei que ia ficar velhos mais rápido, foi unânime. Isso que nem mencionou neoplasia, nem mencionei nada. Mas nada. Fica mesmo. Olha, mas fica. Gera resistência insulínica, diabetes. Olha, todo o eixo neuroimunoendócrino é o que mais sofre, né? Sim. Então, as pessoas não têm noção dessa repercussão aí negativa. Porque a gente era animal de andar descalço, no mato, na terra, né? E não tinha nada. Não existia nada. A radiação que a gente conhecia era que vinha do sol. Milhares de anos de evolução dessa forma, né? Aí a gente estragou tudo. É verdade. A gente evoluiu tanto que a gente estragou tudo. A gente evoluiu muito, estragou tudo. Eu vou te contar uma particularidade de como eu escrevi esse livro. Você contou peraí, como antes de mais nada, deixa eu mostrar para o pessoal o Isso, livro. Eu tenho esse livro, tá, gente? O livro chama Saúde Quântica para os Animais, é da nossa professora, Daniela Lopes. E eu li esse livro, eu gostei muito desse livro Tudo aqui. isso que a gente está conversando tá nesse livro, né? Tá no livro, de uma forma mais palatável, mais simples, né? Pra gente não ter muita dificuldade, porque física acesso ainda assombra. a todos, né? Tutores, enfim. Sim, esse livro foi lançado em 2015. E, assim, o público maior nos primeiros anos foi tutores. Olha. Agora que a gente está conseguindo trazer essa maravilha para dentro das escolas de pós-graduação, e aqui foi a primeira escola que eu trouxe, o IBRA, o que acontece? Começou a ter um olhar mais carinhoso dos veterinários. Quebrou esse olhar cético. Viram que não é assim bicho de 7 cabeças, né? Então, é um olhar mais amoroso disso, mais simples. Sim. Mudou. A medicina veterinária mudou muito. Quando eu me formei, eu até brinquei num outro podcast que eu me formei junto com o Fred Flintstone, né? Então, não estou muito longe de você, não. E aí era... Vim na segunda turma. Aí a gente trabalhava com o que tinha, do jeito que tinha pouca informação, você não tinha... Você ia na biblioteca, você pedia um estudo, demorava uma semana para chegar. Sim. E aí você tinha que pegar aquele livro empoeirado de 1800, né? Copiar ou xerocar, né? Xerocar, já existia xerox, já existia. Gastava a mesada toda no xerox. E aí você xerocava, chegava em casa, pegava a canetinha lá e ficava riscando o que você queria. Mas hoje não, você chega lá no Google, você pega tudo. Você pega tudo, tem sites que disponibilizam todos os estudos gratuito, né? Entre aspas, gratuito, né? E você pega tudo, né? Então, mudou muito. E isso mudou muito a cabeça do veterinário. Mudou porque a gente tem acesso expandiu o acesso, né? A podcasts, por exemplo, como esse, a vídeos de YouTube, né? Desde que não seja... Eu sempre critico, quando eu tenho chance eu critico. Desde que não seja aqueles TikTok dançando. Não gosto também, nem tenho instalada porque me irrita. Porque aquilo só esvazia, aquilo não ajuda nada, né? Só rouba todos os nossos elétrons bons. Exato. Ai, adorei. Tá roubando meus elétrons aqui. Né? Saúde, pra quem não sabe, saúde é obter elétrons, né? E doença é a gente perder elétrons. Então a gente já sabe os meios aí de ganhar e perder. Né? É por isso que hoje a gente tem a medicina informacional. A gente não deveria nem chamar de medicina quântica, porque na verdade essa definição medicina quântica não existe. Medicina quântica é medicina diagnóstica, né? Sim. Eu sempre falo nas aulas, o diagnóstico de ressonância magnética, tomografia, PET scan é medicina quântica diagnóstica. O que nós temos são terapias quânticas. Sim. E que, na verdade, como você falou do fóton naquela hora, na verdade é uma medicina que informa o nosso organismo, né? Dessa capacidade que a gente tem de regenerar e trazer a informação correta, porque a doença, na verdade, é uma informação perdida. O organismo esqueceu como vai regenerar, como vai fabricar, né, novas células. Então, ela é uma medicina informacional. Acho que seria o termo mais, assim, atualizado hoje para o século XXI. Isso é legal. Medicina informacional fica bacana, né? É meio que reorganizar as informações. Reorganizar, né? Então... porque a gente é um aglomerado de... Na verdade, uma coisa que eu falo também na aula
não existe diferença entre energia e matéria, na minha concepção. A matéria, na verdade, é um aglomerado de energia. Isso. E aí, de repente, dá para falar a palavra mais que o pessoal entende, mas dá um tilt na nossa energia. E aí começam a aparecer as doenças, né? Aparecem, na verdade, são sintomas de um desequilíbrio, como na acupuntura, né? Vocês também encaram assim, como sintomas de um desequilíbrio? Exatamente. Para mim, a base quântica, para mim não, e para todos os físicos quânticos, é a medicina chinesa. Gente, eu acho que tudo. Eu vejo muito a medicina chinesa como uma forma diferente de linguagem para explicar a mesma coisa. Exatamente. Então, eles só explicavam de uma forma diferente aquilo que a gente está descobrindo hoje com tanta... Eu não sei pensar em outra medicina que não a chinesa, porque acho que é a forma mais coerente e mais antiga, que as pessoas, inclusive, não vão duvidar e nem questionar, é a forma como o chinês enxerga o trânsito, o fluxo de energia, né? Os rios de energia, os meridianos. Então, para mim, é o embasamento mesmo da medicina quântica é chinesa. Com 5.000 anos de distância. Com 5.000 anos. Só isso. E a gente viu que 5.000 anos ainda não aprendemos nada. A gente ainda está duvidando da matéria. Estamos duvidando ainda. Né? Os aceleradores de partículas ainda estão ali colidindo, fazendo todos os estudos ainda para chegar na matéria, porque a matéria não é nada, como você falou. Sim. Não é só o Sidney que acredita. Os maiores cientistas do mundo realmente têm isso já muito estabelecido. E assim, eu vou atrás, eu gosto muito de astronomia. Eu também. Aí eu sigo, você deve seguir o Sérgio Sacani, não, do Space Today? Tem que seguir, tá? Não. Ele podia patrocinar o podcast, eu tô falando bem dele. Eu gosto dos russos, os russos também são muito legais. E assim, aí você começa a olhar o universo, você começa a tentar entender o universo, aí você fala, não dá para entender. Porque se você tentar entender com a cabeça de entender o que é matéria, já era. Você não vai entender nunca o que é o universo, de onde ele veio. É incompatível. É incompatível. O universo está expandido. Para onde? O que tinha depois? Né? O que tinha antes? Enquanto estiver ancorado na matéria, não tem para onde evoluir. Né? Vai ficar sempre ali, preso à matéria. Preso à matéria. Você sempre vai imaginar, a Terra é a Terra. Aí tem outros planetas do lado, tem o Sol. Só que aquilo ali é uma dinâmica. E é uma dinâmica energética. Tudo dinâmica. Sim. Aí um exemplo que eu dou, o pessoal fala, quando eu falo, mas a matéria é energia compactada, né? Como assim, professor? Parte um átomo, você faz a bomba atômica. Olha a energia que você tira lá de dentro, né? Então, é muita energia. Tanto que tem aqueles casos que o pessoal fala, isso daí é fake, não sei o quê, da pessoa que simplesmente pega fogo. Exatamente. Né? Combustão espontânea. Combustão espontânea. Dizem que essas pessoas têm muitos íons de cobre no sangue, né? Porque, aliás, nós somos seres eletromagnéticos, não é só porque alguém falou que a gente tem elétrons, porque a energia do planeta e nós interagimos. Não é porque nós temos muitas moléculas que são condutoras. Nós temos cobre, nós temos ferro. Isso já nos faz seres energéticos, né? Isso da concepção bioquímica. Claro. O problema é que muitas pessoas, ainda mesmo dentro da área da ciência, são negacionistas. Elas se negam a ler trabalhos em revistas extremamente conceituadas, né? Nature, tantas outras, a Science. Então, a gente vê que esses trabalhos estão ali e as pessoas olham e não enxergam. Não, eu nego isso porque isso está fora do meu entendimento, da minha zona de conforto. É exatamente o que eu ia falar, está tirando da zona de conforto. A pessoa não quer. Tem que pensar muito. Porque ainda estão ancoradas na matéria, só pensam da forma material. Não. Mas é impossível viver no mundo hoje só pensando em coisas materiais. E é impossível hoje, dentro do conceito médico, terapêutico, pensar só na questão bioquímica. Sim. Sendo seres energéticos. Sendo seres energéticos. Gente, exatamente. A gente tem... E muitos de nós não sabemos nem procurar isso nem no Google acadêmico. Já vi isso, que a primeira aula que eu dou na nossa turma de pós-graduação de Medicina Integrativa aqui do IBRA, gente, eu faço questão, eu acho extremamente válido, porque hoje a gente, como você mesmo disse, a gente não vai usar só livros. O livro hoje é um complemento carinhoso que a gente pode ter no papel para pesquisar. Hoje é na internet. Quem dos alunos hoje sabe entrar numa base de pesquisa? Sim, como pesquisar. Né? Tem muita distração. O problema é que tem muita distração também. Então, o aluno entra na base de pesquisa, ele começa a pesquisar, de repente o WhatsApp dele toca. Exatamente. Ele vai ver o que é. Aí tem um filme engraçado, tem um vídeo engraçado. Aí ele roda aquele vídeo, aí ele vê outro, quando vê passou 1 hora e ele não pesquisou nada. Exatamente. Ou pesquisou numa fonte que vai oferecer para ele sites com fake news, com coisas aleatórias, nada que tenha respaldo científico. O sensacionalista, né? O sensacionalista. Então, aí a coisa pega, né?
Você falou que a base de vocês é a medicina tradicional chinesa, né? Mas você trabalha com homeopatia, né? Trabalho. É a minha formação de base. Então, eu até hoje, quando eu sair daqui, eu vou na minha médica que é homeopata, e eu noto que as perguntas que ela me faz são as perguntas que eu faço para o tutor do animal para acupuntura. Medicina chinesa. É a mesma base? É a mesma base. A semiologia é muito parecida. Ainda mais quando hoje você já vê que tem muitos homeopatas que são acupunturistas e vice-versa. A gente faz um bem bolado e a gente cruza essas informações e é muito parecido. Então, a forma como você aborda, né, o paciente ou o tutor é muito parecido. Né? Saber como dorme, como se sente, e como evacua, como faz xixi, né? Que lado gosta de dormir, como é que é o gosto, né? Gosta mais de preferências alimentares, né? Então, tudo isso é muito parecido. E são detalhes que fazem uma diferença na hora da gente fazer o repertório da escolha, né? Dos medicamentos ou dos pontos de acupuntura. Como se integram, né? Impressionante como casam-se. Integrativo. Integrativo. Mas você é da linha que vai tratar somente com a integrativa ou você junta com a medicina ocidental, a medicina básica na hora de tratar? É uma ótima pergunta. Eu estava muito ansiosa por você fazer essa pergunta, porque daí a gente volta lá Se eu soubesse, a gente tinha combinado antes. A gente não combinou mesmo. É claro, gente. Olha, essa é uma pergunta tão importante, porque radicalismo faz muito mal para todo mundo, né? Então, tudo que a gente hoje tem, graças à medicina convencional, nos fez aí perceber que essa integração, justamente o nome integrativo diz que nós precisamos combinar, né, as terapêuticas, utilizar de tudo que nós aprendemos na alopatia, na medicina convencional, em prol do paciente. Então, essa integração é muito necessária. Eu preciso do cirurgião, eu preciso do intensivista, eu preciso daquele médico ou veterinário que faz o atendimento emergencial e que ele tem essa concepção, essa noção de que depois vai até certo ponto o que ele consegue fazer pela matéria e depois ele precisa abrir o leque e dizer para o paciente, olha, o melhor para você é você procurar outros recursos que complementem, mas não descartar nada. É muito importante isso. E foi algo que nós, quando nos juntamos, eu, professora Luísa e a professora Ana Catarina, né, foi um grupo de amigos aí com muita vontade de trazer isso novo para a veterinária, essa coisa inovadora, é que a gente não fosse radical em nenhum momento, e nem em pensamentos, nem posturas. Então, por isso que hoje a gente consegue estar em todos os locais, somos chamados em muitos lugares, a gente tem hoje um prestígio graças principalmente a professora Luísa, que foi nosso professor, essa flexibilidade que eu trago da medicina chinesa do bambu. Flexibilidade. Eu acho isso essencial. É bem interessante. Eu falo para os alunos, eu falo, você vai trabalhar com acupuntura? A acupuntura não faz tudo. Como não faz tudo? Exato. Se o animal fraturar a pata, você tem que colocar placa. Depois você pode usar a acupuntura para ajudar a consolidação óssea. Mas você vai ter que colocar placa, não vai colocar agulha lá. Você não vai consertar ele com a acupuntura. Você não vai encher ele de agulha, o bicho já está morrendo de dor, você ainda vai colocar agulha ali, né? Então, isso eu acho bem importante. Mas uma coisa também, por exemplo, você falou do intensivista, né? Digamos que o animal está lá internado, ele está na UTI, que graças a Deus e aos veterinários, né? Hoje nós temos os intensivistas, que os hospitais têm UTI e tudo. E aí você pode unir, por exemplo, enquanto o intensivista está trabalhando ali, está com todo o material, a dinâmica do trabalho dele, você pode unir a integrativa ao mesmo tempo? Você pode chegar lá e trabalhar junto com ele? Devemos. Seria maravilhoso. A questão ainda é muito pragmática. Ainda assim, locais não aceitam esse tipo de medicina que eles consideram que é uma outra medicina. Quando que, na verdade, a medicina é única, o que muda é a nossa visão, a nossa percepção. Então, seria o sonho de consumo. Alguns lugares eu tive a oportunidade de trabalhar dentro mesmo do centro de tratamento intensivo, porque a gente tem condição de complementar e de melhorar muito a recuperação desses pacientes. E hoje, como eu trabalho com homeopatia, eu trabalho com a homeopatia do século XXI, que é injetável. Então, eu tenho como fazer por via parenteral várias substâncias que podem ser complementares ou até substitutivas a tantas drogas com efeitos colaterais. Né? A analgesia aí a longo prazo, a gente poderia instituindo uma acupuntura dentro da UTI, uma homeopatia injetável, assim, por que não? O reiki.
Nossa, né? A cromoterapia, o laser. Imagina ter um ILIB então. disponível para fazer nos pacientes pós-operatórios, pós-AVC, pós-Covid. Nesse sentido, eu acabo vendo um radicalismo do outro lado aí, né? De barrar os terapeutas integrativos. Sim. É medo, É. insegurança por desconhecimento. A gente começa a ter um movimento de mais aceitação dos fisioterapeutas, né? Claro, assim, até porque os hospitais, né, têm fisioterapeutas na UTI. E um outro acupunturista agora também, né? Mas eu acho que o caminho é ir se abrindo. Mas, a princípio, realmente eu vejo uma grande barreira aí, né? Mas é uma semente que vai brotar. É. Para você ver, ontem eu estava analisando uma banca de alunos de uma escola, banca de alunos que estão formando em integrativa, e uma das veterinárias, ela falou assim, olha, eu estou surpresa comigo mesmo com os resultados que eu tive com a integrativa, porque eu sou cirurgiã ortopédica nata. E hoje eu mergulho em dizer que eu vou ser a primeira cirurgiã ortopédica integrativa. Porque hoje eu vou poder abrir, né, um paciente, vou poder pensar que eu posso lavar a cavidade com procaína, posso fazer um laser ali, posso lavar com ozonoterapia e não vai ter conflito. Sim, vai ser só benéfico para o paciente. Sim, então, é isso. Tá mudando devagarzinho. Sim. Vai mudando. bacana. Eu posso falar pela minha experiência com a fisioterapia, né? Que eu comecei quando ninguém falava de fisioterapia. Fazendo justiça, o primeiro foi o Cláudio, mas eu vim logo depois, 2 anos depois eu vim. E ninguém falava de fisioterapia. Então, você falava para um ortopedista, ele falava, imagina fazer fisioterapia, minha cirurgia eu faço bem feito. E eu garanto. como eu tinha saído da ortopedia, quer dizer, ainda fazia cirurgia ortopédica, né? E eu falava, mas precisa de alguma coisa depois, né? E eles não queriam saber. Hoje, o veterinário que não indica fisioterapia, o tutor vai atrás e fala, mas não vai fazer fisioterapia depois da cirurgia? O tutor muda de veterinário, né? De cirurgião. E vai acontecer a mesma coisa com a integrativa. Vai aos poucos, a acupuntura está indo para isso. A acupuntura teve um grande salto quando uma TV aberta grande fez uma reportagem muito grande sobre a acupuntura. E aí depois uma outra que corre atrás dessa grande também fez uma reportagem sobre a acupuntura. Isso faz o quê? Uns 10, 15 anos, por aí. E aí teve um grande salto. Aí os tutores começaram, não, eu quero acupuntura, mas a fisioterapia ainda demorava e começou. Eu acho que o resto eu não tô rebaixando, estou querendo dizer, as outras integrativas, elas vão nessa linha. Daqui a pouco o tutor está falando, eu quero integrativa, né? Eu quero que faça isso, quero que faça aquilo. Mas ainda eu vejo, por exemplo, que nem se falou do pêndulo. Quantos clientes eu vejo, por exemplo, o nosso colega vai com o pêndulo lá, depois o cliente fala, tá enganando, ele estava mexendo a mão. Quantas vezes eu escuto isso? Eu uso a acupuntura para explicar o arco reflexo, via aferente e via eferente. A contração da amígdala cerebral, olha como é fácil. Em 3 segundos eu resumi como funciona o pêndulo. E sabe que tinha aquela brincadeira, não sei se você chegou a fazer quando era criança, que você pegava uma agulha, colocava na linha, colocava na mão, e eu não lembro se era assim, se a agulha fizesse assim, ou se ela rodasse, você ia ter filho menino ou filho Fiz muito quando criança. Menina. Lembro disso Toda com vez que eu fazia, aliança, né? toda vez que eu fazia, dava que eu ia ter 2 filhos, um menino e uma menina. Adivinha o que eu tenho hoje? Fato, bateu. Olha. Eu tenho um menino e uma menina. E toda vez eu fazia, eu não sei porque eu fazia, era criança, já estava pensando em filho. Toda vez saía que eu ia ter 2 filhos, porque ela rodava, depois ela fazia assim, depois ela parava. Olha. Então era um menino e uma menina. Você pode fazer um pêndulo com qualquer coisa, até com tampinha de caneta, se você quiser, uma linha amarrada, né? Porque assim, a intenção, o comando mental aqui realmente é a força ali que tá regendo esse movimento. Então, independente do que tá pendurado. Independente, pode fazer com a tampinha, que amarrar a tampinha, você vai conseguir. E o próprio corpo é o maior instrumento, né? A gente pode ver temperatura, a gente pode ver batimento cardíaco, né? Na geometria sagrada, que é pouco divulgada aqui no Brasil, você coloca a mão aqui nessa artéria que passa ao redor da... Vou colocar aqui para o pessoal ver, né? Aqui do lado desse pavilhão auditivo, e você sente a pulsação, como os chineses sentem aqui no pulso. Sim. Aqui você sente, ela pulsa e você vai examinar o paciente. Você... com certeza vai notar. Você pulsa forte. Pulsa forte. E os chakras que têm baixa energia, vai diminuir o pulso. Olha. Você vai conseguir ver menor intensidade. Quando tem mais energia, mais forte o batimento. Que interessante. E no coração também.
um colega nosso da Colômbia, o Carlos Cifuentes, que inclusive vai ser professor da pós de integrativa nossa aqui do IBRA, muitas vezes ele está de longe com a mão no coração, ele fala assim, já estou olhando como é que está a intenção da pessoa comigo. Então, a gente fala assim, nossa, será que ele vai ter algum troço, alguma... Ele já está medindo a pessoa. Será que ele está bem, né, amor? Tá vendo então, a intenção. Ele está sentindo como é que é a intenção da pessoa, ele bota a mão aqui, ele vê, é prática de muitos anos. Claro. Sim. Agora, uma pergunta, o que você acha da força do pensamento? Eu acho que ela que rege tudo. Assim, eu acho que Por ela exemplo, é a coisa você mais pensa importante. numa coisa e ela vai acontecer. Sim, sem dúvida. Eu acredito muito nisso. Se você acreditar, né? Com o seu corpo todo, Sim, né? Você eu tem vou, que ter, eu vou falar de ligar o eixo experiência pessoal. neuroendócrino. Aquele livro é O Segredo, acho que é O Segredo. Segredo. É verdade. Uhum. É verdade. Que ensina isso. Foi o né? primeiro, né? Foi o primeiro. Que gerou o filme. Uhum. Eu nunca mais, isso é experiência pessoal, eu nunca mais tive problema para estacionar meu carro. Você Nunca já... mais, eu tô falando sério, eu não tô brincando. E eu falo pra minha esposa. Eu faço com semáforo isso, muitas vezes. Tudo aberto, tudo verde, tudo verde. Principalmente à noite em São Paulo. Tudo aberto, tudo aberto. É que assim, o meu grande... sei lá, o meu grande medo é chegar num shopping, não conseguir estacionar no supermercado e ficar rodando. Depois que eu não li, depois eu li O Segredo, mas eu tinha visto o documentário. Uhum. Depois que eu vi o documentário, eu falei, eu vou testar com estacionamento. E eu sempre falo, quando eu entro no estacionamento, eu falo pra minha esposa, vai ter uma vaga ali. Aí eu chego, tá a vaga ali, me esperando. E eu fiz isso agora na praia. Tava com um amigo e com a minha esposa no carro, a gente entrou no atacadão, ele falou, tá lotado. Falei, não, mas pode ir lá atrás que tem uma vaga. Tem. A tua Aí vaga. ele virou, tava lá, a vaga, esperando. Eu fiz isso pra sair de São Paulo, né? Pra sair? Você lembra, desde que eu tô aqui no IBRA, acho que uma das primeiras conversas que a gente teve, eu falei assim, minha vontade é sair da cidade de São Paulo e morar mais no interior, um lugar mais tranquilo, né? E olha, demorou um tempinho, mas funcionou, Conseguiu. hein? Sempre desse jeito, visualizando e sentindo. Falando, não, vai dar certo. Eu também fiz isso para voltar para minha casa. Olha que interessante. Eu fiz isso também para morar onde eu moro hoje. Eu sempre passava na frente e falava, eu vou morar aqui. Eu vou morar aqui. Porque assim, é um condomínio normal, são 400 apartamentos, mas tem um clube embaixo. Que delícia. É um clube enorme, é o condomínio, né? E eu sempre falava, eu vou morar aqui, eu vou morar aqui. E morei. Tô morando. Que delícia. E é engraçado que toda vez que eu entro feliz. Eu entro pela garagem assim feliz. Uma escolha consciente. Uhum. Isso é a diferença de você fazer uma coisa consciente, por isso que ela funciona e que está de acordo com o universo, né, que nenhuma outra pessoa, nem outras pessoas vão ser prejudicadas, e outras pessoas que deixam a vida te levar. Né? Aquela coisa, não sei o que vai acontecer amanhã, mas tá tudo bem, se der bom, tá tudo bem, se não der bom, tá tudo bem também. E aquele que fica pensando que vai dar errado, dá errado. Nossa, exatamente, a gente atrai, né, esses pensamentos. Eu lembro que eu fui operar uma tartaruga. Fui fazer cirurgia, tirar o tumor de uma tartaruga. Nossa. E aí a cliente, ela estava esperando com a tartaruga ali, era uma tartaruga mesmo, tá? Ela estava esperando com a tartaruga, e aí eu fui pegar a tartaruga, na época que veterinário fazia de tudo, né? Fui pegar a tartaruga, ela falou, ela vai morrer na cirurgia. Eu, quê? Ela vai morrer na cirurgia. Eu falei, eu não vou operar. Ela falou, por que você não vai operar? Eu falei, porque ela vai morrer na cirurgia. Mas ela vai morrer. Eu falei, então, ela vai morrer. Então... Você vai para tua casa, você pensa, começa a pensar que ela não vai morrer e traz ela, quando tiver tudo certo na tua cabeça, você traz ela. Eu não tenho coragem. Eu falei para ela, eu não tenho coragem de operar. Eu também não, eu uso muita intuição. Se eu vejo que o tutor está inseguro de fazer uma coisa, ou eu mesmo, eu já aprendi a escutar a voz da minha consciência. Falar, tá falando aqui que não vai ser bom por esse caminho. E eu realmente agora estou tendo provas cada vez mais concisas que realmente isso vale muito a pena a gente ouvir essa sensibilidade. Seja para você fazer com o paciente. Dá toda a diferença. Sim. Dá muita diferença. Eu acredito muito nisso, na força de pensamento. Só tá meio difícil o Mega Sena. Mas... Exatamente. Acho que tem uma manipulação ali, né? Acho que aquilo ali é meio... Mas a culpa não é minha. É isso, acho que aí não depende muito da nossa... Acho que tem uma manipulação ali de máquina. Toda vez eu jogo os números que vão sair. Mas eles erram na hora de sortear. Então, esse é o problema. Eu vou perguntar pro meu sogro já ganhou várias vezes aqui na quadra, já ganhou um bolão. Já ganhei várias quadras. Já ganhou muito também. Aqui não cheguei. Qual que é o segredinho? Será que é sorte? Aí, ó. Diz ele que são mais de 20 anos usando os mesmos grupos de números, né? Então... Outro dia eu tinha jogado eu jogo pela internet, né? Aí eu tinha jogado na Quina, tava 75 milhões. Aí aparece assim, aposta premiada, aposta não premiada.
Aí eu tinha jogado 3 jogos. Aí aposta não premiada, aposta premiada. Opa! Aí eu peguei e fui entrar, era 10 da noite. Entre 10 da noite e 4 da manhã você não pode ver o resultado. Ai, Deus. Pode ser que eu ganhei 70 milhões, pode ser que eu ganhei 10 reais. Nem que era o dormi Duque com essa para 10 pulga reais. gigantesca. Nem dormiu. Eu tive 10 4 da manhã. Olha. Meu Deus. Aí era 11 reais. Eu tinha feito o Duque. Oh, meu Deus. E sabe uma coisa desse filme que eu tirei também de interessante? Eu já testei várias vezes e funciona. Também tem uma cena em que tem uma pessoa que está de costas e a outra que está atrás à distância. Uma distância enorme, muita gente, um barulho, e ela precisa chamar a outra. E não tinha como ela ficar gritando, berrando. E se você se concentrar, eu já fiz isso várias vezes. Pessoas de costas, eu fico falando, fulano, olha pra mim, olha aqui, eu tô aqui atrás. A pessoa olha, tipo, daí você dá com a mão. Então, eu já fiz isso muitas vezes. Então, você realmente entra no campo. Você entra no campo mórfico por intenção. É aquela coisa do telefone. Você pensar na pessoa, a pessoa te liga. Verdade. Agora manda o WhatsApp, né? Verdade. Mas é assim, realmente. É direto. Pra mim acontece direto. De eu pensar na pessoa, a pessoa ligar. Isso sim. Ou mandar o WhatsApp. Entra no campo mórfico da pessoa. Isso é direto mesmo. É seguido. Não é dizer, isso acontece de vez em quando. Não, quase que uma vez por semana, 2 vezes por semana. Como os cães, que preciso ligar para tal pessoa. Você direcionou sua intenção para casa, não importa onde você esteja, né? Na hora ele já... A frase que eu mais falo, você não morre mais. Eu tava pensando em você. Mas é direto, e é força do pensamento. Você tá, na verdade, você está se comunicando, né? E agora as perguntas polêmicas, né? Você acredita que a gente se comunica com os outros quando está dormindo? Totalmente. Em sonhos? Você acredita inclusive. Que você sai do corpo e vai... Absolutamente. Essa é polêmica, porque dependendo da resposta pode ter hater pra cima. Mas eu já tive prova disso. Então, totalmente. Você pode até programar. Você faz a tua meditação à noite antes de dormir, você se programa, pede para você, né, estar respaldada, protegida, né, por onde você andar. Pelo menos eu faço isso com frequência. E, assim, você mentaliza uma pessoa... Porque, na verdade, os eventos que sucedem no seu dia a dia já são muito fáceis de você levá-los para a noite, ou para resolver, ou para, né, vivenciá-los. Mas, assim, eu acredito totalmente que se você programar, você pode realmente ir a locais determinados e pessoas determinadas. Eu e meu marido, a gente tem uma conexão muito interessante, eu vou contar para vocês a respeito disso. Nós namoramos à distância quase 3 anos, ele em Londres, são 9.000 quilômetros daqui. Nossa. E uma ocasião ele falou assim, puxa, eu preciso dormir com 5 horas de diferença. A gente namorava com horários mais ou menos regulados, né? Tentando, nem muito tarde para mim, nem muito tarde para ele. E sempre era mais tarde para ele, né? Ele sempre saia perdendo. E aí ele falou assim, eu preciso acordar cedo, eu preciso tomar um trem, que eu vou pegar o avião e vou trabalhar em outro lugar. E eu sei que o Fernando dorme muito pesado, porque ele fica no computador até tarde, ele é engenheiro de computação. E aí eu me lembro que, mesmo com 5 horas de diferença, algo me acordou de madrugada, tipo, me acordou 1h30, 2 horas da manhã, que lá já ia ser quase 5 da manhã, e eu acordei e falei assim, eu vou mandar uma mensagem pra ele, já que eu estou sem dormir, porque vai que esse danado me dorme. E, de fato, ele falou assim, não fosse você, eu ia perder o voo. o horário. Olha que conexão. Gente, então, eu acordei por ele e ele fala isso pra todo mundo até hoje, essa conexão. E você acorda antes do relógio tocar? Normalmente, sim. Eu também. Eu acordo exatamente 5 minutos antes do relógio tocar. Depende do que eu tenho para fazer. Se for uma coisa mais tranquila, agora, dependendo do que nem dias que eu venho pra cá, que eu tenho esses horários, aí eu acordo antes também. Se for um dia que eu não vou trabalhar, tipo um sábado que eu não dou aula, um domingo o relógio pode tocar à vontade. O meu relógio não toca relógio despertador, eu coloco uma música que eu gosto, agradável. Também coloco porque as minhas cachorras odeiam barulho de relógio, o meu celular fica sempre no vibra, não pode, assim, nada, não pode campainha, não pode telefone, nada na minha casa funciona. Então, é bem roça, bem interior. Porque elas uivam. Quer te chamar bate-palma. Exatamente. Elas odeiam esse barulho. Sim. Olha, gente, interessante. Que barato. Eu acredito nisso também. E você está com cursos aqui com a gente, né? A pós-graduação de Medicina Veterinária Integrativa. Tem o curso de Vis com álbum. O que mais? E tem de saúde quântica também. Saúde quântica que está em EAD. Tá no EAD. Tá. E como é que tá a pós?
Tá indo, A pós está indo bem, assim, os alunos agora que estão já quase na metade, né? Indo para a reta final. Indo para a reta final. Mudamos muitas mentes, agregamos muitas possibilidades, né? Cada módulo é uma pessoa diferente, um profissional diferente, então cada um vai se familiarizando, ficando mais, né, ali chegado numa técnica. E já estão escolhendo já os seus orientadores, né? A gente já sabe aí os ladinhos que cada um vai E você pegou algum cético que você mudou a cabeça dele totalmente? Ele saiu do 8 e foi para 80? Certamente. Olha, todo mundo que acho que procura uma pós como essa, já tem um quê, ou para resolver consigo próprio, ou assim, uma coisa incompreendível. Eu preciso procurar algo mais, porque assim, do jeito que tá, é a coisa da falência da medicina, né, convencional. Mas sim, muitos mudaram muitos pensamentos, porque, assim, começaram a ter informações muito mais consolidadas, que não geram dúvidas. Então, assim, aquele que duvidava, ele pode até questionar. Eu sempre falo, é muito bem-vindo, questione sim, vamos debater juntos, vamos chegar num consenso em comum. Então, é bem bacana. É que, às vezes, entre os colegas, às vezes gera algum desconforto. E às vezes segrega um pouquinho a turma, mas depois eu sempre falo, a nossa turma é uma turma bem unida, bem amorosa, né? Eu procuro sempre estar aqui junto com eles, principalmente nos encontros presenciais, como vai ser esse final de semana. Amanhã a gente vai ter termografia. Amanhã aqui? Então vou ver o pessoal que eu vou dar aula amanhã. Maravilha, uma aula de termografia com o professor Rafa Traud, que é amorosíssimo, também já é colaborador aqui. Ele vai estar aqui, eu não conheço ele pessoalmente. Vou conhecer amanhã, então. Conhecer amanhã. É querido. Que bacana. Mas acho que ao longo da sua trajetória toda, foi uma trajetória de mudança de pensamento das pessoas. É um desafio diário, sempre tem alguém ali, né, abrindo a mente, entrando nesse mundo. É um desafio diário, eu digo muitas vezes com a gente mesmo. São desafios diários, né, que a gente passa e eu tenho, assim, a chance de aproveitar isso como uma experiência positiva, né? Muitas vezes eu tenho lá alguém da minha casa, alguma das filhas doentes, eu falo, meu Deus, eu vou ter que rasgar meu diploma, né? Porque não é possível. Eu fico ali a madrugada inteira estudando, até que eu olho e falo assim, abriu aquela janela. Aí você vai, medica, é aquilo. Principalmente com homeopatia, com floral. Então, são desafios. Que, antes de eu estudar acupuntura, na época que eu era totalmente cético, eu falava mal de acupuntura, tá? Eu sempre confesso isso, porque eu sempre falo assim, eu não tenho a menor vergonha de mudar de opinião. Não tenho. Porque assim, se me mostrarem que é uma verdade, qualquer coisa, não precisa ser da medicina. Me faz confiar eu mudo a opinião, desde que me mostra. E eu ia fazer fisioterapia num local e tinha um colega que fazia acupuntura nesse local. E um dia ele falou para mim, e eu, assim, acupuntura é punturar o animal e tirar o dinheiro do proprietário. Era assim isso para mim. Aí ele falou para... Não, aí eu vi... Não foi para mim que ele me conhecia. Ele sabia que não podia falar essas coisas para mim. Ela veio cético. Ele falou pro veterinário da clínica, né? Ele falou, tem horas que eu vou colocar agulha e aí eu sinto que não é lá. A minha mão vai para outro lugar e eu coloco no outro lugar. E é lá que eu tinha que colocar. Eu olhei aquilo e falei, não acredito que eu estou escutando isso. Aí eu fui estudar a acupuntura, fui trabalhar, porque aí eu já tinha visto os casos dando muito certo. Falei, isso daí funciona, eu quero aprender, né? E não é que hoje eu faço isso. Eu também hoje eu faço isso direto. Eu vou colocar agulha, aí o cliente fala... Às vezes o cliente fala, não ia colocar ali? Não, mas eu percebi que tem que colocar aqui. Às vezes eu vou colocar, sei lá, num rim 3, aí eu penso, não, é melhor colocar no bexiga 20. Assim, eu sinto a minha mão vai, isso também. Né? Embora eu não seja tão ativa na acupuntura, né? Assim, eu acupunturo muito menos do que eu gostaria até. Eu sinto muito essa intuição. E nós temos uma querida professora aqui que já veio fazer um podcast, que é a Camila Marques, que eu amo. E ela dá um módulo que chama acupuntura energética. Assim, eu me identifiquei totalmente, porque eu acho que é isso mesmo. A gente tem que sentir a vibe, claro. Né? A gente está aqui para aprender toda a semiologia, fechar padrões. Thaís também dá aula de padrões. Aprender a base, né? E depois tem uma intuição. Sim. É legal seguir isso. Assim, eu estou falando isso, já deve ter gente falando, não acredito que ele falou isso. Mas, gente, vocês podem de mim que sou acreditar, bruxa, isso tudo acontece, bem, né? Isso acontece. Quem está falando é um cara cético, tá? E hoje usa isso, né? Então é aquela coisa, eu preciso ver para crer, né? E eu vi. Né? Muda, né? Realmente. Muda, você muda completamente porque você vai percebendo isso daí.
E é incrível, às vezes você mudou uma agulha, ou mudou um tratamento, ou até o jeito de falar com o animal, Sim. ele reage totalmente diferente. Sim. E aconteceu isso comigo foi na terça-feira, peraí, deixa eu ver direitinho o tempo, foi na quinta-feira passada, né? Então, uma semana e um dia atrás, a gente está gravando isso daqui numa sexta-feira. Na quinta-feira chegou uma cachorrinha para mim, na verdade ela de uma trabalhadora da clínica, a cachorra quase morrendo. E ela estava só fazendo, era peritonite. E ela só fazendo tratamento, ainda não tinha falado comigo e estava fazendo tratamento convencional, né? Aí eu olhei e falei, deixa eu fazer acupuntura nela. Aí ela pegou, colocou, eu tenho foto dela, a cachorrinha praticamente morta, em cima da mesa, lá na caminha. Eu peguei e fui colocar as agulhas e minha mão foi direcionada para os pontos de imunidade, né? Aí eu fui colocando lá nos pontos de imunidade e coloquei alguns outros pontos. Na terça-feira ela já veio caminhando. Ontem, que foi uma semana depois, ela estava quase boa. Ainda está com leucócito alto, tudo, mas assim, caminhando já bem melhor. Aí eu falei, na terça-feira que vem a gente faz, que eu vou terça e quinta lá, né? Terça que vem a gente faz e ela já vai estar boa. E assim, a minha mão foi direcionada. Certeza, porque eu ia colocar ponto para baixo pâncreas, ponto para mais direcionado a essa parte. E eu fui, de repente eu fui lá para o IG11, eu fui para outros pontos que não ia colocar. Como é legal essa integração, tá vendo? Não descartar o tratamento convencional, mas De jeito adicionar. nenhum. Quem daria essa energia vital? O medicamento químico? Não, ele tira elétrons, mas você vai balanceando e você vai dando essa energia que é o que faltava, esse sopro para ela conseguir se reerguer. E os nossos grandes vilões, que são os radicais livres? Como que a gente trata isso? Como é que a gente resolve? Nós temos uma aula EAD que está dentro desse módulo de saúde e terapias quânticas que a gente fala de detoxificação, né? Então, entre outras coisas que geram radicais livres, os poluentes eletromagnéticos, né? A gente tem sim como detoxificar passo a passo. Então, a gente vai lidar com esses radicais, né? De uma forma a modular esses processos inflamatórios que geram toda essa enfermidade, né? São pontos cruciais que desencadeiam muitas enfermidades na gente. Então, a gente vai olhar fígado, a gente vai olhar rim, a gente vai olhar sistema linfático, o energético. E assim, o radical livre ele é importante. A gente não pode exterminar com eles totalmente, mas a gente pode modular e conseguir uma resposta aí imunitária que muitas vezes está, né, bloqueada porque eles estão ali inflamando muito, né? Estão despertando citocinas. Né, terreno biológico. Tratar o terreno biológico. Então, esse olhar da matriz celular, a gente passa nesse curso EAD que é incrível. Já tem um tempinho que ele está aqui na EAD, eu quero até propor uma reforma para ele, mas assim... Mas a base do terreno, demais. Né? A gente sempre indica, eu estou sempre indicando esse curso para todos os alunos da reabilitação, acupuntura, fisioterapia. Esse foi aquele que foi gravado na época da pandemia, isso, não foi? Logo no começo. Eu editei foi bem no começo. Eu editei ele, eu lembro. Ficou gostoso, mas dessa parte a gente fez bem, com muito carinho, né? Não, e abriu assim, por mais que eu esteja nessa área, isso eu digo por a minha experiência com a quântica e a biorressonância, abriu a minha mente, assim, para uma outra parte, assim, né, uma outra forma de agregar nos tratamentos de acupuntura, de medicina chinesa. Então, agrega de uma forma tão incrível, né? E eu fiquei fantástica, isso é fantástico, fiquei maravilhada. Então, eu sempre recomendo, para realmente dar esse despertar nos nossos próprios alunos de reabilitação. Ah, sim. Esse curso. Porque senão o aluno vai achar que a reabilitação é só o equipamento de fisioterapia e agulha. Exato. E não é só isso, demais, não, né? Aproveitar a oportunidade. É muito bom mesmo. Agradeço demais, esse curso é maravilhoso. O teu livro, ele está à venda? Onde que o pessoal consegue? Ele está à venda. Eu tenho sempre comigo alguns exemplares, sempre quando eu vou às escolas a gente costuma levar, mas também pelo 0800 6060, acho que era isso, 0800 6060, que na empresa que fabrica os florais, né, que é na Fisioquante, que também vocês podem conseguir pelo site. Eu já vi vendendo até na Traça Virtual. Então, assim, tem exemplares que muitas vezes vão passar, né, vão até lá, por alguém que acabou reciclando.
tô ansiosa para o nosso próximo livro também, né? Na verdade, sim. mais do que esse aqui, eu tô ansiosa Eu pelo tenho nosso certeza próximo. que a Editora Vilese está aberta para você. Exatamente, Né? exatamente. Então, Vamos... a gente, infelizmente, esse não é da Editora Vilese. Mas a gente tem que fazer o avançado desse daqui, porque esse aqui já está um pouquinho né, passado do tempo de reciclar ele. A gente fez em 2015, então já merece, porque muita coisa na física já aconteceu. Muitas coisas evoluíram ainda. Então, a gente pode aí já pensar para um avançado do Saúde e Terapias Quânticas pela Editora Vilese. Com certeza, com Vai ser certeza. um prazer. E o pessoal que quer entrar em contato com você, como é que eles fazem? Estou nas redes sociais, a gente tenta manter bem ativo, né? É o @petquântica, _saúde quântica. Então, a gente sempre está postando reels, vídeos. Aqui, pelo Ibra também, se vocês entrarem em contato com a escola, a gente também tem linha direta, eles podem estar passando, né, o meu contato mais pessoal. Eu, no momento, não estou clinicando, porque estou aí bastante dedicada para a área acadêmica, né? Então, eu faço atendimento online para os pacientes através da biorressonância. Então, a gente recebe o paciente online através de uma foto ou um testemunho. Eu examino esse paciente e a gente monta um protocolo e depois a gente conversa com o tutor sobre as observações, as percepções, né? Mas o pessoal que está vendo o nosso podcast aqui, eles vão querer, por exemplo, fazer um tratamento no animal. Como é que eles entram em contato com você? Pode me mandar um direct mesmo pelo Instagram, né? Do @petquântica. Me manda, olha, eu vi teu podcast, quero fazer uma consulta com o meu pacientinho, com o meu animalzinho. E aí eu te passo todas as informações, como coletar, como fazer a foto. Já tem um e-bookzinho já previamente preparado para os tutores, né? E me manda por correio esse material e a gente faz o material, faz a análise e a gente vai ver intoxicações de metais pesados, parasitos, compatibilidade alimentar, compatibilidade nutrológica, né? Assim, os nutracêuticos mais indicados. Posso dizer que, nossa, por experiência de pacientes compartilhados, assim, dá um grande direcionamento no tratamento. Principalmente para a parte de nutrição, detox. Nossa, ajuda demais, demais. Dá muda a chave no tratamento do paciente, acelera o processo. Eu preciso fazer um tratamento desse. Quadros de atopia, doenças imunes. A gente foca muito em câncer e nutrologia, assim. E é onde a gente tem aí pacientes com um tempo bem bacana, qualidade de vida. Antes de terminar, porque eu já estava quase terminando, mas você me lembrou de uma coisa que a gente precisa falar, do Viscum Album para câncer, né? Que eu vi que vocês usam bastante, eu comecei a utilizar também. E outras, né? Acho que para um monte de coisa, né? Por exemplo, eu estou utilizando numa cachorrinha renal, né? E está dando um resultado super bom. Como é que você trabalha o câncer, por exemplo, com o Viscum Album? Através dessa consulta, eu sempre gosto de ter esse contato, né, para saber a história de vida do paciente. Seja à distância ou presencial, é bem importante a gente ter uma noção de como é que essa doença começou a evoluir, que fatores estão ligados, o que no terreno biológico, né, foi corrompido, o que desarmonizou, o que o sistema familiar tem a ver, né, principalmente oncologia, a gente sabe que tem muita coisa a ver. Né? O próprio meu querido Marcos Fernandes sempre fala, né, que lugar que este animal ocupou nesse sistema familiar e que realmente fez com que ele mudasse o local dele, né, assim, o papel dele. Sim. Então, tudo isso é analisado. Com base nisso, a gente vai conhecer o que está precisando ser removido, o que está prejudicando o câncer, e aí a gente introduz a terapia Viscum num organismo que já está preparado, que está limpo, que está destoxificado, em que a gente já está modulando a inflamação. Porque o câncer é uma doença extremamente complexa. É uma doença de causas multifatoriais e que os tratamentos também têm que ser com esse pensamento, né? Multifatoriais, né? Melhorar a alimentação, melhorar a água, remover as toxinas. E aí o Viscum vai ser assim a cereja do bolo. Porque não adianta a gente simplesmente colocar o Viscum Album num organismo que está com toda essa problemática de intoxicação e aí ele vai ter mais dificuldade energeticamente para chegar no seu alvo. Ele chega, mas hoje com esse conhecimento do professor Luiz Fernando dá para a gente de terreno biológico, a gente consegue fazer o Viscum atuar assim, nadar de braçada, que eu digo. Né? E a gente tem aí casos bem complexos. E não só câncer, como você mesmo falou. A gente tem aí hoje geriatria sendo beneficiada, insuficiência renal demais, porque ele aquece o rim, ele fornece essa energia vital que está sendo perdida para o paciente, ele atua como diurético, modulador das citocinas inflamatórias.
Olha, paciente cardiológico também, né? Ele tem aí também moduladores de óxido nítrico, também ação diurética, tônico cardíaco. Atua bastante em hipertrofia cardíaca. Algumas raças que não tem muito o que fazer, né? Na alopatia a gente tem resultados bem legais. O boxer, né? O boxer principalmente. E alguns ioques com hipertrofia concêntrica. Ao contrário, ela cresce para dentro do coração. Sim. E muita coisa de insuficiência hepática, aumento das enzimas, hiperlipidemia. Ele tem, assim, ações muito interessantes. E aí, conhecendo o leque que a gente tem de injetáveis, dá para conciliar o Viscom com muitas coisas e fazer farmacopuntura. E na tua área, é a cereja do bolo, né? É muito legal. Associar a farmacopuntura com os injetáveis, inclusive o Viscom, realmente dá uma diferença. Dá uma diferença muito grande. Exato. Ah, bacana. Eu queria agradecer a presença da Daniela Lopes aqui. Ela veio de longe só para gravar esse podcast com a gente, né? E falar para vocês não esquecerem lá do Peteleco no Positivo, né? Que ajuda demais a gente. E se vocês tiverem alguma pergunta para a professora Daniela, podem colocar aqui nos comentários, a gente passa para a professora e ela responde para vocês, tá? Então, alguma pergunta, alguma coisa que ficou, que vocês queiram saber, e podem comentar. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo aqui. Vocês viram que o conteúdo é super importante, muito interessante, né? Então, compartilhem com os amigos, com os grupos de veterinária, grupos que não são de medicina veterinária, de medicina humana mesmo, para ajudar a gente também, porque isso cresce muito o canal. Tá Segue bom? o canal, ativa o sininho. Sim, tem que se inscrever no canal. Isso. Ah, uma coisa, não pode esquecer, a gente também tem o Cortes do Ibratalks, que é outro canal com trechos desse bate-papo aqui, de outros bate-papos. E se você entrou agora, caí de paraquedas aqui. Então, você vê lá no Ibratalks, tem outros podcasts também para vocês verem, tá? Não esqueçam disso. Não esqueçam de ativar o sininho e todas as notificações. Obrigado, Daniela. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. A tua presença muito obrigada. Muito obrigada. Muito legal. Tinha assunto para Para ficar muito tempo. Muito obrigada. Obrigado. Até lá, gente. Obrigada. Até mais. Pessoal.